Será que tomar Viagra, ou Azulzinho, ou Tadala aumenta a sua chance de infarto? Bem, essa é uma dúvida extremamente comum e nesse vídeo de hoje eu vou revelar para você se isso é mito ou é verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista especialista em saúde sexual masculina. Então, já aproveite para deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e já se inscreve nesse canal, onde você vai ter todos os dias, todas as semanas, vídeos de altíssima qualidade para melhorar o seu conhecimento sobre a saúde masculina. Combinado? Então, vamos lá para o vídeo. Gente, essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência, tanto no consultório como nas redes sociais. E é muito comum também eu encontrar pessoas sendo referentes. Eles falam, olha, eu já tive o meu pai que tomou Viagra e teve um infarto. Ou o meu vizinho tomou isso aqui, né, foi bater na emergência, né, com AVC, alguma coisa do tipo. Então, de onde que surgem essas situações? Primeiramente, gente, eu diria que isso é chamado um viés de observação. Então, nós estamos diante dos medicamentos que estão entre os mais prescritos no mundo. Geralmente, quando você encontra uma complicação grave, que nem sempre foi causada pelo medicamento, isso gera uma grande comoção. Então, o sujeito que foi encontrado num motel, tomando um Azulzinho, que teve um infarto e eventualmente faleceu, inclusive com a ereção, gera até uma capa de revista. Por outro lado, os milhões e milhões e milhões de homens que estão tomando de forma discreta no seu dia a dia, nunca vai chegar no ouvido de ninguém. Tá? Então, possivelmente que os efeitos que eventualmente podem causar, que são raros, muitas vezes pegam uma proporção maior do que deveriam. E se você fizer um estudo de causalidade, saber se aquilo realmente causou ou não, nem sempre é verdade. Porém, a manchete já chegou no jornal e todo mundo acaba acreditando e guardando o conceito e o medo para si. Mas de antemão eu lhe digo, meu amigo, isso é um mito, tá? Esses medicamentos, eles não aumentam o risco cardiovascular, ou seja, não aumentam a chance de você ter um infarto, não aumenta a chance de você ter um AVC, não aumenta a chance de você ter morte súbita por algum problema no seu coração, tá? E eu vou te dar aqui os 3 principais argumentos para você entender de uma vez por todas por que isso não é verdade, tá? Primeiro argumento é o seguinte, meu amigo, esses medicamentos, eles trabalham nas vias do óxido nítrico, tá? O óxido nítrico, ele é um dos principais vasodilatadores do nosso corpo. Eles são produzidos pela camada interna dos vasos, que é chamada de endotélio. Então, medicamentos que trabalham em via de óxido nítrico, geralmente eles protegem a parte interna dos vasos, né? Já vi por aí alguns especialistas e algumas pessoas repetindo esse conhecimento de que tomar tadalafila vai piorar o seu remodelamento cardiovascular. Para quem não sabe, remodelamento cardiovascular é um processo de degeneração dessa parte interna dos vasos, do endotélio, em que ele não vou dizer substituído, mas é que ele sofre um processo de depósito de gordura. Então nessa camada, que é uma camada fininha, ela vai mudando, vai juntando camadas de gordura e vai formando as placas de ateromas, ou ateromatose, e que em última análise vai deixar as artérias mais duras, que é a arteriosclerose. Tá? São processos similares e que vão entupindo as artérias. Então esses medicamentos já foi muito bem demonstrado em estudos experimentais em animais, em modelos de laboratório e até em seres humanos, que eles não causam remodelamento. Na verdade, eles previnem o remodelamento. É claro que os estudos foram feitos, né, de forma mais geral, né? Não existem estudos em larga escala comprovando esse achado, mas todos os estudos feitos até hoje não apontam para nenhum indício de remodelamento vascular. Então, de uma certa forma, todo esse pensamento, esse conceito, ele é falso, tá, gente? Ele, por trabalhar em saúde do endotélio, ele vai acabar melhorando. Então, tudo que melhora o seu endotélio, melhora a sua saúde cardiovascular. A segunda grande questão, gente, é porque eles são vasodilatadores, tá? Então, remédios que dilatam os vasos acabam melhorando o fluxo de sangue para as diversas regiões do nosso corpo. Se você olhar com muita atenção, quase todos os medicamentos que os pacientes cardíacos tomam são vasodilatadores. Vasodilatadores, eles diminuem a pressão, eles melhoram o fluxo sanguíneo para o coração, diminuem, né, a pressão no corpo como um todo e diminui a pressão que o coração tem que bombear. Então, eles são favoráveis, tá? Eles ajudam o fluxo de sangue para o coração e diminuem a sobrecarga do coração. Então, também esse é o segundo motivo. Eles são medicamentos eminentemente vasodilatadores que melhoram o fluxo de sangue para o coração.
E a terceira e última razão é por causa dos estudos observacionais. Então tem vários estudos que acompanham homens com disfunção erétil, comparando aqueles que tomam esses inibidores, que são esses remédios para rigidez, tanto Tadala quanto o Azulzinho, comparando com aqueles que não tomam. E já foi muito bem demonstrado que aqueles que tomam, se você acompanhar ao longo de anos, eles acabam tendo uma menor incidência de AVC, infarto e eventos cardiovasculares. Tá? Juntando esses três argumentos, eu posso dizer de forma irrefutável que eles não pioram o seu coração. Na verdade, eu posso ir até um pouco além, né? Eu posso dizer que eles são protetores, não só eles não fazem mal, como eles melhoram o fluxo do coração. Mas você pode perguntar, doutor, então é o seguinte, então eu vou tomar esses remédios. Se eles são tão bons assim, melhoram minha ereção e ainda protege meu coração, por que é que todo mundo não deve tomar esse remédio, meu amigo? Então, muito cuidado, aqui é o ponto, um detalhe muito importante que você tem que ter em mente, né? Não é porque que um remédio é seguro do ponto de vista cardiovascular que ele deve ser usado de forma abusiva, de forma sem indicação, tá? As indicações desses remédios, hoje em dia, são para homens que têm uma disfunção erétil e que têm dificuldade de ter uma atividade sexual penetrativa de qualidade, tá? A tadalafila ainda foi liberada para homens que têm um crescimento benigno da próstata, porque além de relaxar os vasos, ela também relaxa a musculatura da próstata, vai deixar a urina, digamos, menos presa e pode ter benefício nesse grupo de pacientes. Tá? Agora, isso não quer dizer que qualquer pessoa que está com medo de ter um AVC, um infarto, tem que tomar esses remédios. Tá? Isso não é verdade. Para esse fim, existem outros medicamentos muito mais eficazes. Tá? Inclusive, se você tomar esses medicamentos de forma abusiva, sem indicação, você pode ter efeitos negativos. E o principal efeito negativo é a dependência psicológica. Então, muitos homens tomam esse remédio para um ajuste, uma melhora da confiança, para ter uma melhor performance, para impressionar mais a sua parceira. E acaba que ele fica viciado nessa sensação de bem-estar que esse poder a mais, essa rigidez a mais vai te causar. E aí a gente vê um sujeito que não tinha nenhum problema, funcionava em qualquer situação, em qualquer lugar, começa a tomar esse remédio de forma até recreativa. Aí depois de um tempo ele se vê, toda vez que ele está sem o remédio, ele se sente um pouco abaixo, ele não funciona bem. Isso deixa ele mais ansioso, mais nervoso e começa a piorar a função dele. Daí um cara que funcionava bem, passa a funcionar mal quando não está com medicamento. Então, é o que eu digo, tá, gente? Você não deve tomar esse remédio sem orientação médica, tá? Agora, se você tem indicação, se o seu médico te orientou, então tome ele sem medo de ser feliz, né? E vá seguir a sua vida. De uma maneira geral, quem são as pessoas que devem ter uma preocupação com o coração, tá? Então, né, são pessoas que têm o que a gente chama de alguma doença cardíaca oculta ou que tenham um risco cardiovascular aumentado. E, obviamente, você como leigo não vai saber identificar isso, né? Você tem que passar no médico para que ele diga se você pode ou se não pode tomar. Mas eu trouxe aqui uma regra prática para ajudar você a perceber se você é um candidato ou não a esses medicamentos, ou se você deve realmente se preocupar do ponto de vista cardiovascular. É o sujeito que tem o que a gente chama de um equivalente isquêmico. Ou seja, se o sujeito consegue subir 2 lances de escada sem sentir dor no peito ou um cansaço excessivo, então é um sinal que o seu coração não tem uma obstrução mais grave. Nesse cenário, o uso desses medicamentos é bem mais tranquilo. Agora, se dói o peito ou falta muito ar, você tem que ir no médico. Teoricamente, esses sujeitos eles não podem fazer atividades físicas extenuantes. Você não pode, digamos, ir até fazer uma atividade sexual que vai acelerar seu coração sem uma avaliação médica antes. Nesse caso, ele vai ter que fazer exames cardíacos, seja teste de esteira, testes de perfusão, né, do fluxo de sangue no seu coração, enfim, uma série de exames antes de você ser liberado para o uso desses medicamentos, tá? Outra pessoa que não deve tomar esses medicamentos são pessoas que tomam nitrato, ou seja, pessoas que já têm doença cardíaca e tomam nitrato, que é um medicamento para dor no coração. Se você já toma esses remédios, você não pode combinar com esse outro tipo de remédio, porque ele vai acabar baixando demais a pressão e isso pode ter repercussões. Mas aí eu quero até que agora que você aproveite aqui para comentar se você já tomou esse remédio ou se você conhece alguém que tomou e teve efeito colateral. Nesses casos, que eu sei que existem, né, eu garanto para vocês que não foi efeito direto do remédio. Esses sujeitos, eles tinham o que a gente chama, né, de uma doença cardíaca oculta, né? Não é que o remédio entupiu o seu coração, ele já tinha um entupimento. Quando você toma esse remédio, pode haver oscilações na pressão
E essa oscilação pode gerar batimentos mais fortes do coração, que pode desencadear ou demonstrar uma doença que estava oculta. E no caso, o ato sexual ou o contexto em que o cara tomou o remédio só vai revelar o problema. Mas ele poderia ser revelado se o sujeito fosse fazer uma caminhada mais intensa, fosse jogar bola, fosse outro cenário de maior estresse. Isso também vai se demonstrar. É claro que essas outras situações são bem mais comuns e elas não ganham capa de revista, diferente dos medicamentos. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, tá? E se inscrever nesse canal para mais conteúdos como esse. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, e eu vou transformar você em uma verdadeira máquina de prazer na hora H.